Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris, eu sou o João e vou te falar que o resumo de hoje é mais uma curiosidade sobre o termo de responsabilidade, em específico aquele em que diz sobre o risco de morte. Este é um risco que você corre caso você não deixe o like no vídeo, não se inscreva no canal e não ative o sininho. Tem que fazer esses três para ficar livre disso. Valeu pela sua compreensão, inscrição e like, e este vídeo aqui é por conta do que aconteceu com o submarino ou o submersível lá da Ocean Gate. E para começar, eu já digo aqui para vocês qual que é a diferença entre essas duas palavrinhas, esses dois objetos. Começando pelo submarino, ele é muito mais complexo, muito maior, cheio de tecnologia. Tanto que ele tem autonomia suficiente para poder sair e voltar do porto sozinho. E por ser muito mais tecnológico e mais complexo, ele consegue atingir profundidades muito maiores e, consequentemente, o seu foco de uso é em missões militares. Por outro lado, o submersível tem todas as características ao contrárias. Ele não é autônomo o suficiente para chegar onde precisa sozinho. Ele não sai e não volta para o porto sozinho. Ele precisa do que é chamado de um navio-mãe, um barco-mãe, para poder levá-lo e trazê-lo de volta. Sendo assim, ele é muito menor, ele é muito menos complexo, ele é muito menos tecnológico e por isso é utilizado em missões mais simples e em especial para o turismo. E essas são as principais diferenças entre esses dois objetos. E lembrando que este vídeo vai levar em conta esse caso e essas características do termo de responsabilidade do ponto de vista brasileiro. E se esse caso tivesse acontecido aqui no território da nossa Constituição, beleza? Até porque, e se essa empresa atuasse aqui? Aí nós teríamos que ir lá no Código Civil, no artigo 1134 e 1137, que vão falar ali, olha só, a sociedade estrangeira, ela precisa de uma autorização para funcionar aqui, e uma vez que ela seja autorizada, ela vai passar ali pelo processo de inscrição, regulamentação, regularização, e por fim, ela ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros. Então não tem essa desculpinha de que a sede dela é lá na Conchinchina. Ela está atuando aqui, ela vai respeitar o que é dito aqui, beleza? Sendo assim, pegando todas essas características, nós vamos falar de um submersível que era utilizado para turismo. Até deixei ali em maiúsculo e em azul para lembrar o oceano, porque essa característica de turismo vai fazer com que essa atividade e essa empresa estejam submetidos aos dizeres do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Portanto, o principal foco neste código vai ser em relação à responsabilidade da empresa, a Ocean Gate, que a título de mais uma curiosidade, pode colocar no seu nome aqui no Brasil de Ocean Gate para o Brasil ou Ocean Gate do Brasil. Isso está lá no artigo 1137, parágrafo único do Código Civil. Ah, mas não era do Código de Defesa do Consumidor? O CDC fala sobre a responsabilidade. Agora, sobre as regras para se implementar e até mesmo para se nomear, você vai encontrar lá no Código Civil. Até porque aqui um vai complementar o outro, beleza? Seguindo, vamos aqui falar dessa responsabilidade que é o principal foco, até porque o nosso CDC, agora sim, mais específico, vai dizer que ela é objetiva em relação à empresa. Isso quer dizer que ela vai responder independentemente de culpa e aí fica óbvio de que ela vai responder se existir o dolo. Não, a gente teve a intenção sim de fazer o bagulho afundar. Aí é óbvio que vai responder. Mas na lei está dizendo que a culpa se refere a imperícia, não sabe fazer, mas faz, imprudência, faz de qualquer jeito, ou pela negligência, não faz o que deveria ter feito. Em outras palavras, os consumidores, os passageiros que não fizeram nada de errado, eles não deram um tiro na casco, eles não sabotaram o equipamento, eles não tiveram nada a ver com nada, eles ficam livres desse termo de responsabilidade. Isso a gente encontra lá no artigo 12, 14 e 25, todos do CDC. O 12, ele é mais específico assim para o produto em si. É mais referente à sua construção e também à sua manipulação.
E aí a gente vai estar falando da estrutura da carcaça do submersível. Já o 14 ele vai falar do serviço em si, da exploração, do turismo até os destroços do Titanic. E estes dois artigos vêm e dizem, olha só, como é que é a relação do objeto junto com o serviço para com a segurança. Empresa, vocês já fizeram isso outras vezes? Quantas vezes? Em quantas vezes deu certo? E esse deu certo foi com quantos por cento de segurança? Ah, não, a gente foi e voltou, só que no meio do caminho falhou comunicação. Ah, não, a gente foi e voltou, só que o casco rangeu. Ah, não, a gente foi, voltou, só que a quantidade de oxigênio já estava crítica. Isso não quer dizer que a missão tenha sido um sucesso. Isso não quer dizer que o produto e o serviço sejam seguros. Nestes casos que eu mencionei, eles estavam brincando com a sorte. E uma hora a sorte acaba. E já o artigo 25 vem e diz assim, nenhuma cláusula, nenhum contrato que negue tudo que está aqui vai valer. E um pouco mais para frente, esse 25 vai ficar mais claro para vocês. Até porque é ele que vai nos levar aqui ao termo de responsabilidade, que, em outras palavras, é um contrato. Você vai lá e assina, li e aceito. Só que, por ser um contrato, ele tem poderes inferiores às das leis. Sendo assim, se a lei diz que a responsabilidade é da empresa, nós vamos juntar todas essas características e chegar à conclusão de esse contrato ou cláusula, dependendo de como ele foi estabelecido, são nulos. Então, mesmo que você lá diga, assine, se comprometa a dizer que eu me responsabilizo, isso não vai valer, isso não vai ter efeito. Coloco para vocês de novo aqui o artigo 25 para ficar mais claro. E tentando trazer para um pouco mais para a nossa realidade, é como aqueles estabelecimentos que colocam essa plaquinha aqui, de que nós não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no local. Se a lei diz que vocês são responsáveis, essa plaquinha aqui não serve para nada. Então, se no seu estacionamento, na sua academia, na sua conveniência de maior frequência, existe essa placa e der algum BO, você vai lá, reclama com o dono gerente sim, e se ele falar, olha só, tem a plaquinha, você vai pegar e brigar com ele. Até porque a lei está do seu lado. Mas, né, Brasil é Brasil. E da mesma forma, se tem lá a plaquinha dizendo que a gente não se responsabiliza pela sua morte, isso não vai valer. Porque essas placas, esses contratos, são inferiores ao que a lei diz, beleza? E outra coisa que vai reforçar ainda mais está lá no artigo 51 do Código Civil, que ainda fala dessa nulidade, da questão das cláusulas contratuais que são nulas, se os serviços exonerarem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza e serviços que impliquem a renúncia do direito. E aqui, renúncia do direito também é muito importante, está até em outra cor, porque o tal termo de responsabilidade sobre risco de morte é a mesma coisa que dizer, eu abro mão da minha vida. Ai, que termo chulo. Tá bom, eu aceito renunciar o meu direito à vida. Melhorou? Então, esse termo de responsabilidade é o 6 e renunciar à sua vida é o meia dúzia. É a mesma coisa dita de formas diferentes. O problema então você tem dois, é que vida é um direito fundamental, é considerado um direito de personalidade. Portanto, essas duas características fazem com que o direito à vida, a princípio, seja irrenunciável. É por isso que existe tanta briga, tanta discussão em relação à eutanásia, em relação a manter ou não equipamentos ligados em situações de estado vegetativo. E olha só o conflito que tem entre o aceito do termo e o que a lei está dizendo. A lei está dizendo, sim, com uma pesquisa rápida você encontra que o direito à vida, lá da Constituição, é um direito de personalidade e uma de suas características é a irrenunciabilidade. Então, não é porque está no contrato que vai valer, porque a lei diz que não vale. É a mesma coisa que a lei vem e diz, é proibido matar. Ah, mas no meu contrato de serviço está dizendo que eu posso. Foda-se o seu contrato. Em resumo, é isso. Lindezas, como este é um vídeo mais de curiosidade, não tem questões. Mas deixe aí nos comentários se você entendeu e deixe também aí sugestões para próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e vejo você no próximo resumo. Valeu pela atenção. Tchau!